E aí, rapaziada, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai estar reagindo a esse nobre aqui que foi morar fora, tá? E eu pergunto pra vocês, ser CLT no Brasil ou morar fora, vocês acham que compensa? Deixa aí no comentário aí. E vamos reagir no vídeo do cara aqui. Não se esquece de deixar o like no vídeo dele, hein? E se inscrever também. Valeu! Hoje estou indo para um trabalho de destruction, ou um trabalho de demolition, né, como a gente chama aqui. É destruindo uma casa que está sendo renovada, entendeu? E foi um brasileiro que me indicou aqui na comunidade de brasileiros. Vou estar explicando para vocês como está sendo esse dia de trabalho hoje e também se tem valido a pena, né, trabalhar com obras aqui desde que eu saí do Brasil há 2 anos atrás. Então fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem e consigam aprender tá 2 anos, coisas novas hoje. Boa, vamos aprender aí com o cara aí, Pra quem não ó. me conhece, lá no meu Instagram eu sempre posto vídeos, né, da minha rotina. Segue o cara aí no nas Instagram obras. dele aí, pô. Nos últimos 6 meses eu trabalhei numa renovação de uma casa para um empresário e aquela obra lá terminou e eu fiquei sem trabalho, família. Desde janeiro até o momento que eu tô gravando esse vídeo em março, eu tava trabalhando mais ou menos umas 2 vezes só por semana. E aí a reserva que eu tinha guardado de $5.000 terminou e eu tô precisando encontrar novos trabalhos. Na semana passada eu fiz uma mudança, o que já ajudou um pouco, e hoje um brasileiro me indicou esse trabalho para fazer demolition. Tem muita gente que critica a comunidade brasileira, dizem que eles querem se aproveitar, dizem que não é muito vantajoso trabalhar com eles, mas se não fosse por essa indicação de um brasileiro na nossa comunidade de brasileiros, eu não teria conseguido esse trabalho. Então, depois que você passa um tempo morando fora do Brasil, você cria contatos, você cria amizades, e a maioria dos trabalhos é assim, indicação de amigos. Se você fica com essa mentalidade de não confiar na comunidade, pode ser que uma hora você precise e por um julgamento errôneo você perca chances de prosperar morando fora do Brasil, beleza? Então, pensa bem antes de julgar. Ali é o site. É isso aí, então galera. Trabalho com obras. Família, acabei batendo o endereço errado. Antes de julgar, galera. Mas na verdade é nessa casa. Provavelmente o serviço vai ser um pouco mais simples. Mano, porém, janeiro, fevereiro, março, sem trampo, bicho. Com site manager daquele site acabou me chamando para trabalhar. Pegou meu número e talvez ele precise de mim. Então conseguimos mais um contato para serviços. Então, família, o trabalho aqui vai ser remover esses tiles aqui, ó. Remover azulejos tanto das paredes como também do chão. Então eu tenho aqui minha ferramenta. Olha aí, moleque. Ah, não, pô. Ferramenta e é isso. aí, esse vai ser o trabalho por enquanto. Tomar muito cuidado para não quebrar esses vidros. Certo. E é isso, foi nesse processo. Trabalho 100% em inglês. O cara que tá aqui fala inglês também, australiano. Olha, ó, tem que desenrolar. Para realizar inglês, esse serviço eu não precisei das ferramentas. Tudo é fornecido pela empresa. Beleza? Eu só precisei falar inglês, pois o meu parceiro é um australiano. Nesse caso, você também não precisa ter nenhuma habilidade específica, apenas resistência física para carregar esses baldes de entulho e também ser esperto o suficiente para não causar dano naquilo que não é permitido, como as portas de vidro. Tive que jogar um pouco de conversa fiada para poder gastar o inglês e depois não pude parar, né? Tive que carregar esse saco de lixo. Olha só o tamanho dessa escada, subindo e descendo o tempo inteiro. É igual... Depois disso, né, tirei esses pedaços bem grandes aí de azulejos, tomando muito cuidado para não acertar ali na porta. Eu espero não encontrar nenhuma aranha aqui, família. E não acabou por aí. Após terminar de quebrar todos esses azulejos e levar o lixo lá pra fora, eu tive que tirar o azulejo do chão. Essa parte foi muito cansativa, família. Meu core estava doendo muito, minhas costas, Eu realmente paguei por todos os meus pecados fazendo esse tipo de serviço. E é um serviço muito comum, paga $35 a hora, mas valeu muito a pena porque é um dinheiro que eu realmente estava precisando nessa fase difícil que eu tô vivendo aqui na Austrália. Deu ruim, família. Caraca, o Jaime tá trabalhando com a gente, se machucou todo. Muito perigoso isso. Agora a gente vai ter que investigar o que aconteceu, né? Ó, 35... Infelizmente não tem muito o que fazer. A ideia é ser resiliente, levantar a cabeça e continuar o trabalho, né? Ele não se feriu gravemente, então foi tudo certo. Foi só realmente juntar os carros, recompor as energias e colocar a mão na massa. Não tem que fazer, né, mano? Serviço da melhor qualidade possível. Com $35 vezes 8 horas por dia. Olha aí, quanto que dá, ó. Vou comer ovos. Caraca, isso aqui tá muito feio, mas vou comer ovos com sal e uma banana. Almoço bem humilde, mas, cara, tô com fome. Um ovinho, né? Uma proteína vai bater bem. E a gente teve esse acidente, não sei como é que a gente vai continuar, se a gente vai continuar hoje, mas o trabalho tá praticamente feito. A gente fez... Que merda, hein, mano?
90% do trabalho. Infelizmente aconteceu, né, esse imprevisto aí, esse acidente. E é normal, pô, acontecer Mas isso aí, velho. faz parte, né, família? A gente tem que ser resiliente. Exatamente. Resiliência, galera. Enfrentar as dificuldades com a cabeça erguida. É isso aí. Positividade. É isso aí. E eu volto com vocês assim que nós tivermos um resumo do que aconteceu. Boa, O serviço boa, boa. foi deixando tudo muito limpo e jogamos também um remédio contra os fungos que podem mofar esse local. É, mano, analisando bem aí, bicho, é um trampo da E aí, alma. família, job finalizado Pancada, por hoje. viu? Hoje começamos 8 horas e terminamos 4h30. Então, o total foram 8 horas e meia. Ó, 8 horas Nós e meia, hein? ganhamos 297,50 dólares. Então, muito positivo. Quase 300 dólares em um dia. Isso dá, deixa eu ver, 300 dólares. 3 semanas de alimentação. 3 semanas, Então, realmente, um dia aqui a gente faz um bom dinheiro. Depois né? disso, nós seguimos pra casa. Pô, 3 Eu consegui semanas, uma mano. carona porque estava chovendo bastante. E eu resolvi fazer uma entrevista com o Jaime, já que ele é australiano e nós podemos extrair grandes lições disso. Então, família, eu tô aqui com o Jaime e eu vou fazer pra ele algumas perguntas. Aproveitar que ele é australiano, nem todo mundo tem a oportunidade de conversar com um australiano. Então, vamos lá. Could you introduce yourself for my followers? Yeah, my name is Jamie, born and raised in Australia, and I work in restoration. Awesome. And the first question, have you been to other countries? The last time I went overseas, 2017, I went to Chile to see some family. And that was really Massa. fun. I want to go back. Really, O Chile, really bad. caraca, moleque. I want to ask you, É, da what's Austrália pro your Chile opinion é trampo. about quality of life É longe here? pra caramba. Being Australian, born and raised. Because Brazilian, they all dream to come here. Yeah. How about you? What do you think? It's tough to say if it's good or É, bad. pô, se é bom, se é ruim. Every country has their own financial problems and things like that. In Australia, yeah, they look after you, but at the same time, you need to do the right thing to take care of yourself. Tá vendo aí? as well, Fazer a because coisa other things certa, happen galera. for you. In terms of like the cost of living and things like that, it's messed up everywhere. No matter where you live, there's going to be some form of struggle for paying your rent and your groceries and things like that. Like coming from a country that's less fortunate than Australia. Só dar uma pausa aqui, galera, só pra comentar uma parada aqui. Pô, ele falou que fez 297 dólares, certo? E, assim, pô, ele falou que também dá pra viver lá 3 semanas de alimentação, tá? Aí você coloca que você tem que pagar aluguel, você tem que pagar a energia, você tem que pagar, às vezes, você tem que pagar a taxa de água, por exemplo. Alguns países da Europa, você tem que pagar a taxa de água. Eu não sei se ele tem plano de saúde lá, se ele paga algum valor por isso, né? Ele não falou aí no vídeo, né? Mas, pô, 293, 3 semanas. Então, se ele fizer 2 dias de diária, pelo que eu entendi ali, ele tá no trampo. Ele tá no trampo de auxiliar. Um trampo de auxiliar de construção civil, né? Esse cara aqui que conseguiu o trampo, né? Que é o amigo dele australiano lá, que conseguiu o trampo pra ele. Então, assim, ele foi lá pra auxiliar o cara. Então, assim, pô, 8 horas e meia de trampo não é pouco tempo, entendeu? Então, você tem que ter uma resistência física muito boa. A gente que é novo, show de bola. É muito bom você trampar assim, sabe? Pegando esses trampos de construção civil, né? Alguns serviços mais técnicos, às vezes o cara tem que ter algum tipo de certificação, depende do país, né? Então, assim, pô, 297, né, dólares é uma grana boa, dá pra ele comer 3 semanas, se ele fizer 2 diárias, ele já come no mês todo, né? Que nem ele falou, ele ficou de janeiro até março com 5 mil dólares. 5 mil dólares convertendo pro Brasil dá uma grana, né? Mas enfim, vamos continuar aqui no vídeo do cara aqui. In terms of love the country. Very diverse around here. Good. That's nice. Okay, the last question just for the youngs, like what's the message that you leave to them about going overseas or pursuing their dreams based on your experiences? Ask questions. Ask questions and don't be afraid to ask for help All right. from anybody. Whether it's someone that is a professional in whatever you're trying to learn or pursue, or if you just want more information and knowledge, don't be afraid to ask anybody. They will help you
especially if they're as passionate about the choice that you're going to make, like your career path and everything. Isso daí é uma parada muito interessante, né? Porque, tipo assim, você chega num país, por exemplo, a Austrália da vida, na verdade, acho que independente do país que for, né? Você chegar num país aí diferente do seu, o choque de cultura é muito grande, né? Aí você pensa, pô, quero sair do Brasil, quero deixar de ser CLT no Brasil, quero ir pra fora, trabalhar fora. E aí você pensa o seguinte, pô, quero sair do Brasil, quero deixar de ser CLT no Brasil e eu quero morar num outro país, né? E eu particularmente já pensei já em ir pra outro país e ganhar uma grana lá fora, né? Mas aí logo a gente pensa o quê? Pô, é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? E você tem que aprender uma língua nova pra poder se comunicar com as pessoas. Então, são culturas diferentes, uma língua diferente que você tem que aprender, né? E você tem que ter comportamentos diferentes do que você tem no seu país, por exemplo. Aqui a gente pode falar com quem a gente quiser, a gente pode viver na nossa bolha social, mas se você vai para um país, por exemplo, desse, tipo, igual do vídeo aqui, que nem um cara tá falando aí, você tem que chegar e não pode ter medo, entendeu? Tipo, você não pode ter medo de conversar com as pessoas, você tem que chegar, você tem que perguntar, ter informações, tirar informações. Então, assim, você sai muito da sua zona de conforto, né? E da sua cultura, né? Então, assim, é um choque bem grande, né? Então, assim, a gente já tem que ir com essa mentalidade, sair daqui do teu país, ele não vai te exigir só conhecimento em inglês, por exemplo. Você vai ter que ter uma postura totalmente diferente que você tem no seu país. As you are, and you have a good relationship with them and find somebody. Então fique com o conselho de um australiano e já deixe aí nos comentários qual foi o melhor conselho que você ouviu dele ou o que isso pode agregar aí na sua vida. Fica nos processos. Eu acho que o melhor conselho que ele deu ali, cara, é a gente sair mais dessa mentalidade que a gente tem de comodismo, né? Essa parada de introspecção, né? Que a gente vive muito na nossa bolha, né? E aí você chega num país diferente do seu, você tem que lidar com muitas coisas diferentes e você tem que aprender todos os dias, né? A ouvir as pessoas, a conversar com as pessoas, a ajudar, que nem ele falou lá no vídeo lá. Você tem que aprender, você tem que ser uma pessoa que queira aprender, que queira ajudar as outras pessoas. Então, pô, bacana, achei bacana os conselhos dele. Pena ou não ter saído do Brasil no exército e ter vindo morar aqui na Austrália. Primeiramente, no Brasil, né, eu pagava R$450 no aluguel. Morava em uma kitnet no fundo de uma casa e era uma favela chamada Ceilândia. Entendeu? Eu morava bem longe do trabalho, eu trabalhava no Exército, no Ministério da Defesa e, bom, pegava 4 horas de transporte público todos os dias saindo de lá porque eu tinha que economizar, entendeu? Eu tinha que salvar dinheiro para poder investir no meu negócio. E digamos que a regra básica de finanças é você deixar o seu custo de vida dentro de 50% de tudo que você ganha. Por os outros 50%, você dividir em educação, em lazer, em reserva de valor, investimentos e você conseguir prosperar na vida, né? Então, beleza. Se eu não tivesse economia... Pô, ele falou tudo aí, ó. Eu sei que tem muita gente que pensa em morar fora, mas assim, você não pensa no que você precisa pra poder morar fora. E o que ele falou, pô, foi a chave. Ele deu a chave pra quem quer morar fora, mano. É 50% do que você ganha. Então você tem que saber lidar com 50% da sua renda. Aí vamos lá. Eu sei que no Brasil não dá pra viver com salário mínimo, né, galera? Então assim, pô, viver com salário mínimo é... Você não vive, né? Você sobrevive. Mas vamos lá. Digamos que você ganha R$2.500. Então você tem que aprender a viver com R$1.200, que já é menos que um salário mínimo. Então, assim, é a realidade da maioria dos brasileiros aqui. Então, se você tem aí uma renda de R$2.500, você tem que ter jogo de cintura para viver com R$1.200, R$1.250. Mas vamos lá, sei lá, quem ganha 5 mil, né? Aí já é um padrão de vida que é, sei lá, eu não sei dizer a porcentagem do Brasil quantos por cento. Vou pesquisar aqui e vou ver. Quantos por cento das pessoas no Brasil hoje que ganha R$5.000. Pô,
É até triste falar isso aqui, mano, mas 7,5% dos brasileiros ganham 3 salários mínimos, que é mais ou menos equivalente a 5 mil reais. Então, pô, 7,5%. Então, se você tá entre os 7,5% de 200 milhões, entendeu? Então, assim, vamos lá. Se você ganha 5 mil, você tem que pegar aí e viver com 2.500 e os outros 2.500 você tem que investir isso. Então, pô, se você pensa de morar fora do Brasil, você tem que já entrar com essa mentalidade aqui no Brasil. Quando você chegar lá, você já vai chegar já na frente, já, entendeu? De muitas pessoas que saíram daqui e não pensaram nisso. Não se prepararam para isso. Então, pô, essa sacada dele aí foi sensacional. Pro centro da cidade, que ficava perto do meu trabalho, pagado ali R$600 no aluguel, 650 no aluguel, eu não teria saído do Brasil. Se eu tivesse comprado uma moto ou um carro, tivesse parcelado ali R$8 mil numa moto, eu também não teria saído do Brasil. Eu tinha que economizar muito para poder ter uma oportunidade, entendeu? E aqui na Austrália, eu também economizo bastante. No meu aluguel eu pago $600 por mês. Aqui, quando eu vou no mercado, por exemplo, eu gasto $100, entendeu? E vivendo assim, eu tenho qualidade de vida, mais qualidade de vida do que no Brasil. Então, família, valeu sim a pena. E cada dia eu tenho mais certeza disso. Imagine quando eu enriquecer de fato. Imagina quando eu consegui fazer $10 mil por mês, ou $15 mil por mês. Por enquanto eu faço $4, $5 mil por mês apenas. As perspectivas aqui são muito maiores e eu consigo ter muito mais qualidade de alimentação também. Lá no Brasil... Tu viu? Pô, ó, achei muito interessante o que ele falou aqui. Ele falou que faz em torno de $4 a $5 mil. Eu não tô conseguindo ver aqui quanto que tá o... Mas vamos jogar isso pra hoje. Vamos jogar isso pra hoje. 5 mil vezes... Dólar tá 5, né? 5 e... Caiu, né? Mas vamos lá. 5 e 10. Cara... Hoje, se ele fizer 5 mil reais no Brasil, ele ganha em torno de 25 mil, entendeu? Então, pô, se você vai pra fora e pega essa grana e consegue viver lá e investir no Brasil, velho, você tá investindo uma grana alta demais, entendeu? Então, pô, é muito dinheiro, mano. É muito dinheiro, pensando assim mesmo. É claro que existe várias outras. Eu dei um exemplo de como investir, né? Mas, pô, se ele pegar essa grana que ele tá fazendo aí, se ele já aplica a regra dos 50%, então ele vive com o quê? Ele vive com 2.500, né? Ele falou que paga o aluguel de $600. Então, se ele paga 600 de aluguel, sobra o quê? De 2.500. Vamos jogar no cálculo dele lá. 2.500 menos 600 dá 1.900. Aí ele falou que vai num supermercado e gasta $100. Se ele for, sei lá, uma vez na semana, são $400, né? Então já vai $1.500 sobra. $1.500. Já tirou a alimentação e já tirou a moradia. É óbvio que o cara não vai viver só disso. Ele tem que ter uma diversão, alguma coisa do tipo. Então, pô, vale muito a pena. E era assim, elétrica. Poderia ter tirado minha carteira de motorista e já ter um carro, mas eu preferi investir em negócios digitais. E bom, é você construir seu futuro agora, entendeu? Então, eu vivi uma vida muito escassa no Brasil, essa é a palavra. Por exemplo, com essa rotina, morando lá na Ceilândia, eu acordava 4h30 da manhã para poder ir para academia de manhã. Depois trabalhava de 9 a 5 no exército. Pegava o transporte público, era 4 horas por dia de transporte público. E chegava em casa e ia estudar de 7 da noite até 11 horas da noite. E todo dia eu dormia 11 horas, acordava 4h30. Aí você fala, Barney, por que você estava fazendo isso? Família, espírito independente. Eu queria enriquecer, família, eu ainda quero enriquecer. Por isso que eu fazia esse sacrifício. E essa era a minha vida no Brasil, agora a minha vida aqui na Austrália. Aqui na Austrália, eu moro numa casa compartilhada com outras 5 pessoas. Nessa casa compartilhada, eu pago $600 por mês de aluguel. Normalmente as pessoas pagam $1.300 de aluguel por mês. Eu pago 600. Economizo muito. Moro perto da academia. Eu posso acordar 5 horas da manhã e ir pra academia e depois ir pro trabalho. Trabalho com obras, não é o cenário ideal, né? Só que aqui, família, eu consigo fazer uma média de $4 mil por mês. $4 mil por mês, só o meu custo de vida é 2.500.
E não é o mesmo custo de vida que eu tinha no Brasil. Aqui é o meu custo de vida normal. É o custo de vida de pagar uma academia, de me alimentar bem, de sair de vez em quando e ainda comprar algumas coisas. Por exemplo, comprei um computador gamer, comprei um notebook gamer, investi numa câmera. Poxa, pago várias plataformas para poder rodar os meus negócios digitais, né? Que ainda não estão dando resultado, mas vão dar com fé em Deus. Então, as perspectivas de crescimento são diferentes. A qualidade de vida é diferente. Valeu muito mais a pena eu trocar a pobreza do Brasil, a escassez do Brasil, para uma escassez aqui na Austrália, mas que no curto prazo é um sacrifício e no longo prazo vai te dar liberdade financeira, entendeu? Porque aqui na Austrália eu consigo, por exemplo, ajudar minha mãe que está lá no Brasil, eu consigo comprar as coisas que eu preciso e consigo gravar um conteúdo para vocês, ganhar em dólar, né? Pausei aqui só para fazer uma observação. Ele falou que estava vivendo com 2.500 dólares. E ele falou que ganha em média de 4.500 a 5.000 dólares, né? Então, assim, ele já vive os 50%, galera, do que ele falou, né? Ele disse ali que ele paga academia, ele falou que sai de vez em quando, ele falou que a alimentação dele não é regrada igual no Brasil, entendeu? Ele vive uma qualidade de vida melhor. Eu, particularmente, não trabalharia. Não é que eu não trabalharia, né? Se eu não tivesse condições, eu trabalharia, né? Na construção civil. Mas, assim, no Brasil a gente tem muitas opções, cara. Muitas opções, sabe? Mas vamos lá. Lá onde ele mora, né? Na Austrália, ele trabalha na construção civil e ele trabalha quando tem trampo, né? Então, assim, é por demanda. Entendeu? E aí ele falou que tá investindo a grana que ele tá fazendo, né? Então, pô, isso já é uma coisa que é bom. E como ele disse, ainda não tá tendo resultados, mas ele tem fé, né? Fé em Deus que as coisas vão começar a ter resultado. E, cara, eu acho que isso é fundamental, galera. Você ter fé, viu? Você ter uma crença, porque você sair da sua cultura e viver uma cultura totalmente diferente da sua, falando uma língua diferente, é pancada, viu? Então é isso, né, galera? O react de hoje foi esse. Deixe aí no comentário se você tem vontade de morar em outro país, ou se você tem algum medo ou receio de sair do Brasil, ou você tá só esperando a oportunidade para vazar fora e morar em outro país. Deixa aí no comentário o que você achou. Valeu, tamo junto, um forte abraço.